Mais a aula de hoje terá assuntos sobre ondas mecânicas, som, fonação e tem um assunto que deixou de falar na aula passada, que eu quero abordar agora, que é um princípio de incerteza, mais ilustrativo. Isso tem algumas aplicações práticas, né? Mas isso é uma coisa que vocês vão ver ao longo do curso, que é o princípio de incerteza de Heisenberg, tá? Isso lá em mecânica quântica, física moderna, né? Só que antes disso, no tempo, né? Fourier já anunciou um princípio de certeza de Fourier. E esse princípio de certeza também, vocês não vão fazer a parte temática aqui, que eu preciso de um pouco de cálculo 3, mas é para vocês primeiro captarem a ideia e depois a gente mostra os resultados. O princípio de certeza de Fourier diz o seguinte. Bom, antes disso, vocês considerem que se vocês tiverem uma fonte que varia de maneira harmônica, né, periódica, desculpa, né, e você tem uma frequência associada a essa onda. Então, se você tem uma alteração, uma perturbação da intensidade, da potência, pode ser do campo elétrico, pode ser qualquer coisa, mas que tem uma variação e você tem uma frequência associada, tem uma ferramenta chamada transformada de Fourier, que se vocês aplicarem essa função, você vai conseguir extrair o espectro de frequências. Não sei se isso fica claro para vocês, mas é isso que vocês precisam saber agora somente, tá? Isso quer dizer que quando você tem um sinal que pode ser intensidade sonora, intensidade em qual unidade? Decibéis. Não gravou não. Watts por metro quadrado, por exemplo, né? Ou decibéis, ou pressão. E isso oscila. Vamos pensar numa pressão melhor. Daquela perturbação da onda mecânica se propagando. E essa pressão ela assume um valor periódico no tempo, tá? E aqui associado você tem o quê? Tem uma frequência, não tem? Se for um som, por exemplo, você liga lá uma fonte sonora e sai um sinal como esse no tempo, a sua pressão que você chega aqui, tum, tum, tum. O que você ouve? Você ouve um som com uma frequência bem definida. Como seria essa onda aqui, por exemplo? A pressão ela é igual a uma constante seno de kx, blá, 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 ômega t, né? Ou frequência vezes o tempo. Bom? O que eu quero que vocês saibam, que não me perguntem muito como faz essa conta, que eu não vou fazer, que se você aplicar a transformada de Fourier, que eu vou definir com esse f, nesta função p de t, uma frequência t. Vamos colocar ômega aqui. Ômega seria 2πf. F, frequência. Frequência espacial, frequência temporal. Cadê os veteranos? Não, é temporal. O que vai dar esta transformada de Fourier da função P de t?
que gera isso? Um espectro de frequências que há na função. Na função não, na função P de t. Então, se aquela P de t oscila com 400 Hz, ou seja, é uma onda chegando aqui, ou seja, se emite, quanto é que vale 400 Hz? É um Lá, né? Não é aquele instrumento que se afina lá, um diapasão, você bate nele, ele emite uma frequência única de... Cadê os músicos aqui? Quanto que emite lá o instrumento que vocês usam para afinar? 440? Pode ser. Então vamos imaginar que você bate lá no diapasão ali. Aqui. Aí você bate nele, ele emite uma onda. Esse desenho está aqui em cima, devia estar já, né? E ele dá esse sinal no seu ouvido. Quando você faz a transformada de Fourier, você vai identificar a frequência que tem nele. E quando você fizer esse espectro aqui de frequências em Hertz, lá onde estaria o 440, vamos colocar aqui um diapasão de frequência nominal . 440 Hz. Quando eu falo frequência nominal, significa o quê? Não é a frequência real. É uma frequência que você esperaria se você fosse um artista e pudesse criar um diapasão para ter 450 Hz, você vai lá, faz diapasão, mede o tamanho, mede a massa, usa tal material e você chega em um valor de 450 alguma coisa. E isso você vai conseguir medir como? Quando você bater nele, colocar um alto-falante, e esse alto-falante, você pega esse sinal senoidal, você pega isso, grava, aplica essa transformada de Fourier. Quem faz cálculo numérico, computação, pode fazer isso lá. Tem umas bibliotecas, você não precisa nem entender o que é transformada de Fourier. Você pega uma função dessa, põe lá o sinal, processa a função no tempo, e você vai ter uma curva como essa. Que eu vou chamar só de amplitude, que é proporcional à intensidade. Significa que o seu diapasão ele tem um certo valor de 440, mas ele também tem um ΔF. E esse ΔF aqui eu vou chamar de incerteza na frequência. Isso é o nosso ouvido. O que é esse modelo aqui? O que é o detector? O que é o detector, o microfone lá que você usa? É o seu ouvido. Chega no seu ouvido, então você faz aquela sintonia. Aquela curvinha que eu desenhei aqui é igualzinha àquelas células sensíveis ao som lá, que você faz aquele perfil, e essa informação vai lá para o cérebro. E aí você tem aquele efeito fisiológico que você suprime o sinal muito fraco. Na hora que se suprime, ela dá uma estreitada adicional e vai um sinal um pouquinho mais estreito do seu cérebro. Tá? Só que tem uma incerteza associada. E essa incerteza não é só uma incerteza associada à medida do seu ouvido, é uma incerteza associada do princípio físico. Se você, por exemplo, agora, repetir o experimento com mais ênfase, e você vai repetir o experimento para quê? Que eu quero ter mais certeza no quê? Na medida da frequência.
um afinador de uma orquestra, sei lá mais o que, né? Ele mandaria lá qual que é o instrumento que se usa para afinar a orquestra? É o espalo. Geralmente a flauta ou o violino. Flauta? Transversal ou violino. Não era aquele clarinete, não? Não. Flauta aqui. Depende que é o espalo da orquestra. Tá. Aí você pede pro cara tocar, você é o cara. Então o maestro fala, não, toca aí. Aí você toca, aí você fala, toca mais, que não consegui, né, afinar. O que ele está fazendo com isso? Ele está pegando mais o quê? Mais dessa função aqui. Está pegando mais, vamos imaginar que emite 440 Hz, por exemplo. Está emitindo mais tempo para que aí ele vai olhando. Eu não sei como ele faz, que eu sou péssimo nisso, eu não consigo nem me localizar, né, num assunto como esse. Gostaria, mas não consigo. Você pega mais tempo para quê? Para que o seu cérebro, o seu detector, as suas células, seus ossículos, tudo aquela coisa lá no seu ouvido, tenha mais informação suficiente para levar para o cérebro o quê? Mais sinal no tempo? Não. Ele quer levar mais o quê? Mais frequência resolvida, mais frequência com menos incerteza. Então, assim como o seu ouvido faz isso, mas aqui para ter uma maior certeza na medida da frequência, você aumenta a função periódica, né? Que a gente chamou de P de T. E quando eu falo aumentar, não é aumentar em amplitude, não, toca mais, toca 2, bate mais forte no diapasão, aumentar no tempo. Tempo longo. Se antes aqui em cima eu fiz quantos segundos aqui? Sei lá. 1 segundo. Agora não. Agora eu vou pegar o mesmo sinal. Está em outra escala, né? Sei lá. Chutar aqui. 20 segundos. Por exemplo. Aplica a transformada de Fourier dessa função. E como que ela será? Se comparar com esse gráfico aqui que eu já coloquei, ela será mais estreita. E o seu ΔF, eu vou chamar ΔF, quantos segundos eu coloquei? 20, né? ΔF, e aqui em cima era 1, então o seu ΔF 20, ele é menor que o seu ΔF que você usou somente 1 segundo, por exemplo. E agora vocês estão captando a ideia já, né? Quanto mais tempo eu tiver no tempo, o sinal, quando fizer o espectro de frequência, transformar de Fourier, você tem mais precisão na sua medida da frequência. Se eu tenho mais precisão, o que é uma onda de 40 segundos, de 1 segundo, por exemplo? É uma onda que está aqui, se propagou daqui até 340 metros. 2 segundos, 680 metros. Então essa é a sua onda. O que eu quero dizer é que se você tivesse uma onda mais localizada, tipo curta no tempo, se propagando, então imagina um pacote de ondas viajando num espaço pequeno, 0,1 segundo, 2, 3, 4 milissegundos, 100 milissegundos. Na hora que você fizer transformar de Fourier, você vai ter um sinal na frequência muito mais largo, muito mais impreciso. E com isso, podemos enunciar o princípio de incerteza
de Fourier, que a incerteza no tempo vezes a incerteza na frequência sempre vai ser maior do que 1. Maior ou igual. Em torno de 1700, eu acho, né? E agora a gente pode aplicar esse princípio de incerteza para o nosso ouvido. Temos a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. Você detecta esse sinal. Vamos colocar aqui em verdinho. Ouvido. Detecta no tempo. Onde que detecta no tempo? Dentro do ouvido. Onde é que acontece isso? Onde é que esse sinal no tempo bate lá no ouvido? Na cóclea, pensa ali, né? Não é isso que fica batendo. Imagina que você joga uma onda lá dentro, ela fica ressonando. Tem uma parte que é mais sensível para frequências altas, outra mais para baixas, e que ela fica ressonando no tempo. 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, dali em diante, será que o sinal que oscila no tempo, será que ele vai para o cérebro assim também? Fica oscilando no tempo, vai o sinal, vai, não vai, vai, não vai. Quando está no máximo, vai, quando está no mínimo, não vai. Não é isso, né? Ali acontece cóclea. E isso aqui, depois que a cóclea ressonou, vem aquelas células sensíveis e acontece isso aqui. Ciliares, né? Sensíveis à frequência. Tá bom? E o que você escuta? Tem uma teoria, esse gráfico aqui, que fala o seguinte. Ele é um gráfico que fala... Aqui você tem um sinal, que é o sinal no tempo, que está se propagando para baixo. E aqui você tem energia. Então, esse gráfico aqui assim... Estão enxergando sem escrever, né? Estão enxergando aqui? Meu mouse, tem um sinal de energia. Essa energia que está se propagando, tá? No tempo. Então você concorda que com esse pacote, ou seja, daqui até aqui, é o seu pacote no tempo que está se propagando. Se você pegar essa onda e calcular uma frequência, o que você vai ter? Essa frequência aqui. Que você vai deste valor até este valor. Tendo isso, você consegue agora montar esse quadrado aqui, que tem uma área achurada. É um quadrado empírico a princípio, né? Mas a teoria que coloca nesse livro é que para você detectar esse sinal, você precisa ter um valor maior que o princípio de incerteza. Tipo, o tamanho do seu ΔT igual ao seu ΔF, ele precisa ser maior do que 1. Para seu ouvido detectar o som, o valor de ΔT, o tamanho do tempo que você deixou ligado o som, vezes o ΔF tem que ser, no mínimo, igual a 1. Este valor, será o estímulo mínimo. Audível. Abaixo disso você não ouve nada. Então você pensa que isso é proporcional tipo a energia. Você tem, por exemplo, se você tem uma frequência muito estreita, vamos imaginar que você consiga se mexer nessas variáveis. Você joga um som para você ouvir, só que eu jogo uma frequência muito estreita. Sei lá como eu faço isso, mas bem resolvida. Então lá, 440.0000 Hz. Para você ouvir aquilo lá, se você jogar um pulso curto, você não ouve. Você tem que jogar pelo menos um valor, de maneira que o ΔT ou ΔF dê um valor de 1 ou superior. Se você agora jogar um sinal sujo, um ruído ou alguma fonte tem várias frequências, quer dizer, um ΔF largo,
Ou pode ser apenas um diapasão ruim, que tem um espectro de frequência um pouquinho mais largo, e você jogar esse pulso por um tempo igual ao anterior, que tinha uma frequência bem definida, esse você começa a ouvir já. Entenderam? Porque o que você precisa jogar é energia para o seu ouvido detectar, sendo ele puro ou não. Claro que você detectar ele 440.000 Hz ou 451, 452, isso é um outro problema, né, no seu ouvido. Mas aqui, para você detectar ele, minimamente você precisa pelo menos ter aí, vamos falar, esse quadrado aqui, um valor mínimo, superior a 1. Tá? Isso que fala essa teoria aqui, que alia o princípio de certeza Fourier à detecção mínima necessária de um som pelo ouvido. Para ele escutar, vamos imaginar, se um certo tempo, se uma frequência pura for muito rápido e você não escutar, qual que é a solução? Deixar ele mais tempo ligado. Aí você vai detectar ele. Tá? Para determinar isso é meio complicado o experimento. Né? Não consegui achar nada, por quê? Porque você tem muito ligado a ruído. Né? Você não consegue, sei lá, como é que você vai fazer um experimento como esse? Imagina ele num ambiente como esse, aqui num barulho, numa sala de aula, coisa parecida. Uma solução que eu achei de um artigo é você detectar o batimento dele. Então pensa a mesma teoria, o que é um batimento de duas ondas? É quando você tem frequências parecidas, você joga esses dois sinais para você ouvir, e o que acontece, na verdade, acontece um batimento, que é essa função de baixo aqui, que é a função 1 mais a função 2. Então você tem uma amplitude que sobe, desce, sobe, desce. Que frequência é essa? Quanto mais próximas elas forem, né, mais demorado ela é para mudar. Né? Quanto mais separado, mais você ouve elas separadas. Essa onda aqui, ó, esse envelope aqui. Se você bater uma em cima da outra, a frequência da função y1 igual à frequência da função y2, mas se ela for ligeiramente, mas ligeiramente mesmo, um delta diferente, quanto é que vai ser essa modulação? Ela vai subir, descer, com que frequência? A frequência da modulação. Quanto tempo demora para aquele batimento subir e descer? Máximo e mínimo. Muito longo, né? Infinito. Aí você vai deslocando 1 Hz, 2 Hz, você começa a ouvir isso mais a 1 e a 2 Hz, por exemplo. Tá? Então, agora aplica esse mesmo conceito que eu acabei de explicar do princípio de certeza para a detecção de batimentos. E o experimento interessante é o seguinte. Aqui tem vários tempos. Colocando duas fontes, 400 Hz, por exemplo, na esquerda, 400 Hz, 403 Hz. Ah, tá ouvindo. 403 Hz, e aqui o tempo da onda é 200 milissegundos. Aqui 170, então seria 0.08, 0.17, 0.33, 0.67, 1, 2, 5 segundos. Vamos ver o som que sai. É isso aí. O que tem ali dentro? Se você pegar ali o valor, você vai ter ali duas ondas, cada uma com uma frequência, 400 Hz e 403 Hz. 170 milissegundos. Teve o batimento? Esse é o batimento. A prova real está aqui nos 5 segundos. Com que frequência deve ser isso? Provavelmente 3 Hz, né? Então vocês observam que eu com 80 milissegundos eu não consigo detectar essa pequena diferença. O que está dizendo para você isso? Que o seu ouvido, jogando um sinal para ele só de 80 milissegundos, ele não tem resolução espectral suficiente para detectar diferença de 3 Hz nessa fonte de 400 e 403 Hz. Quando você joga 170, ele também não tem. Quando você joga 330, vocês podem dizer se tem ou não tem. Acho que não, né? Aqui já dá.
Quanto que dá isso aqui? 670. O seu ΔT, a sua onda, não sei quantas oscilações aqui, mas ela tem 0,67 segundos. Agora você consegue detectar. E qual que é o seu ΔF? R$ 303 menos 400 Hz. 3 Hz. O que é isso no seu cérebro lá? Lá naquelas suas células, você tem uma camada aqui, ó. Tem a sua célula, manda um sinal para o cérebro. Outra manda para o cérebro. Aqui outra, né? Vocês lembram disso? Tudo isso aqui são sinais para o cérebro, né? Vou até escrever errado agora. Cérebro. Não pode fazer muita brincadeira, senão começa a incorporar. E aqui são as suas células. Lembra que ela... E aqui dentro é a cavidade... Vamos colocar aqui... cóclea, né? Ouvido médio, ouvido interno. Cóclea. E aqui você tem uma excitação. Lembra que você tinha aquele perfil, né? E aí você tinha uma supressão do sinal mais fraco. Então, na verdade, o cérebro detectava isso aqui, ó. Lembra disso? Lembra, né? Então, imagina agora, com esse experimento aqui, está chegando um sinal assim para você, ó. Um sinal de 400 Hz e um outro sinal de 403 Hz. Detecta a diferença? Detecta. A menos de um ΔT maior ou igual a 0,67 segundos. Então agora o meu ΔT, ΔF, vai ser igual a 0,67 vezes ΔF de 3, que dá 2,01. 6 vezes 3, 18. 17, 21. Então tinha que ser entre 1.8 e 2.1. Quanto é que dá isso aqui? Maior do que 1, pelo menos, né? Por que deu 2? Oi? Ah, você. O 2 quer dizer que tem menos batimento? Não. Esse 2 aqui, ele é maior. ΔT vezes ΔF, que foi igual a 2,01, é maior que o valor de 1 previsto pela teoria de Fourier. Significa que, primeira coisa, você jamais vai detectar um som que tinha um ΔF, ΔT menor que 1. Por causa dessa reação aqui de cima. É essa aqui, ó. Tá bom? Se você repetir esse experimento numa sala silenciosa, em que você tem um maior controle do tempo, então você vai aumentando o tempo constantemente, não em passos grandes como a gente fez agora, você pode reduzir esse valor. Você pode detectar um batimento para um ΔT de não 0,6, mas um 0,5, uma coisa parecida. Mas certamente ele vai ficar acima de 1 ainda. E se nós repetirmos esse experimento? Agora uma diferença de 1 Hz. Você espera um tempo maior aqui, né? Ou menor? Precisa maior, né? Porque você precisa ter maior resolução lá nas suas células, lá no cérebro. No seu cérebro não, na sua cóclea. Vocês estão ouvindo bem aí, ó? Esse dava certo já antes, não dava?
Mas vocês concordam que vocês conseguem ver um negócio subindo ou um negócio descendo já? Não dá para dizer que é um batimento, ele pode ser aquela função que ela sobe abruptamente e decai lentamente, ou o contrário. Mas tem batimento aqui? Parece que está errado isso aqui, né? Agora batimento a 1 Hz. Não dá certo aqui, porque o batimento ele pegou ele acabou no final, assim, né? O mínimo está no final dele, mas com 1 segundo dá. Mas você que está no limite, né? Se você pega ΔT de 1 segundo vezes um ΔF de 1 Hz, 1. É o limite teórico. Então, eu acho que pode ser um exagero falar que aqui tem batimento. Porque o fim está no sistema lamento. Mas você consegue ver que é um exemplo também que está no limite aí de detectar ou não, né? Quem quiser tá nesse site aí. Bom, isso foi o final da aula passada sobre sistema auditivo.